Olá novamente. Na aula de hoje, a gente vai atacar alguns problemas que são modelados ou que podem ser modelados por EDO de primeira ordem. Tá? Então a ideia é pegar um problema, né, de uma área diversa, transformar isso em uma equação diferencial, tá? Depois, utilizando os métodos que a gente já viu, né, os métodos de solução, procurar um método específico para tentar encontrar, quando possível, uma solução analítica, né? Solução do nosso problema. Né? Então, vamos começar, como eu falei, pegando um problema, uma situação problema, e esse problema nós convertemos em uma equação diferencial. Essa equação diferencial a gente vai resolver ela através de algum dos métodos que a gente aprendeu, e depois a gente vai chegar numa solução. Né? Aí o que a gente vai fazer com essa solução? Depois a gente vai analisar a solução, né? Analisar a solução, e dependendo da solução, do comportamento dela, né? A partir dessa análise a gente pode supor ou verificar se o modelo que a gente... Porque quando a gente escreve uma equação diferencial para tentar representar um sistema, o que a gente está fazendo é modelando, né? Então esse processo é chamado de modelagem. Quando a gente modela alguma coisa, a gente faz algumas simplificações, porque nem sempre a gente consegue colocar todos os ingredientes que a gente gostaria na equação diferencial. Ou se a gente colocar todas essas pequenas condições, o modelo pode ficar tão complicado que a equação que a gente quer resolver fica insolúvel do ponto de vista analítico. Então, uma vez que a gente tem a solução, a gente faz essa análise e depois a gente reavalia o modelo. Tá? Aí, se o modelo com essa solução, né, da equação, se essa solução consegue prever com certa, digamos assim, fidedignidade o que a gente espera na vida real, então a gente mantém o modelo. Do contrário, a gente atualiza esse modelo, incorpora mais alguma coisa para tentar tornar esse modelo mais realista. Então, esse processo aqui que eu estou descrevendo para vocês é um processo comum, né, que a gente sempre deve fazer ao tentar modelar um problema na vida real. A gente começa com a situação problema. Essa situação problema normalmente ela envolve alguma lei física, alguma lei fenomenológica que nos permite converter essa situação problema em uma equação diferencial, né? Porque é o seguinte, apareceu taxa de variação, vai ter derivada. Ter derivada, vai aparecer uma equação diferencial. Tá certo? Então é esse processo aqui que a gente sempre deve estar tentando utilizar para resolver ou para modelar problemas, tá certo? Problemas da vida real. Aqui o que vai acontecer é que eu vou mostrar para vocês algumas situações problema. Vou tentar mostrar para vocês 8 casos diferentes, 8 problemas diferentes, tá? Em várias áreas diferentes, tá? Na matemática, na física, na biologia, enfim. E o que a gente vai tentar fazer é seguir esse roteiro, tá? Primeiro, entender o problema, né? O que está sendo solicitado da gente, montar a equação diferencial, né? Uma vez que eu tenho a equação diferencial, a gente viu vários métodos de solução, né? Escolher aquele método que melhor se emprega a equação, ou que for mais fácil, né? Dentro dessa lista de possíveis métodos de resolução. E aí, uma vez que a gente tem a solução, às vezes é interessante representar graficamente para ver o que está acontecendo, né? O que isso aqui está me dizendo acerca do meu modelo, do meu problema, né? O que eu posso prever com essa solução. E se as previsões estiverem de acordo com o que a gente espera né, no mundo real, a gente fica com o modelo. A gente diz que esse é um bom modelo, né? Esse processo aqui foi satisfatório, essa modelagem foi satisfatória. Se não, se ele não consegue modelar ou se a solução falha em alguns pontos, o que a gente faz é reavaliar o modelo e introduzir mais alguns fatores na equação
de forma que ela, digamos assim, consiga nos dar uma solução mais próxima da realidade. Claro que aqui é uma balança, né? A gente tem que pesar bem quão realista é o modelo e quão solúvel ele é. Né? Se a gente pretende resolver tudo de forma analiticamente, ou seja, achando uma função de forma explícita, ou até de forma implícita, mas achando uma função sem recorrer a métodos numéricos, a gente tem que pesar bem como montar, como armar o nosso problema aqui, né? Como montar a nossa equação. Então, basicamente é isso que a gente vai tentar fazer na aula de hoje. Está aqui listados alguns objetivos, né? Então, objetivo dessa aula é compreender o papel das equações diferenciais de primeira ordem na modelagem de vários fenômenos, né? Físico, biológico, geométrico. Né? Vocês vão ver que a gente vai abordar vários problemas diferentes. Traduzir as hipóteses qualitativas em equações diferenciais apropriadas, né? Que é o primeiro passo lá que eu falei para vocês, que é montar a equação diferencial, né? Da modelagem, né? É o primeiro passo da gente. Depois, resolver as equações diferenciais que vão aparecer, utilizando para isso algum dos métodos que a gente já viu, né? Depois tentar interpretar qualitativamente o resultado, né? A função que nos dá como a função solução daquela equação diferencial, né? Tentar interpretar, porque dependendo das informações que essa função vai nos dar, a gente pode dizer sim, esse é um bom modelo, realmente essa equação diferencial, realmente a sua solução descreve o comportamento daquela coisa que eu estou estudando. Aí quando não, tentar fazer algumas alterações de forma a tornar o problema mais real. E depois reconhecer padrões comuns de modelagem que se repetem em diferentes áreas, tá certo? Vocês vão ver que muitas coisas aqui basicamente têm o mesmo jeitão, tá? Então vamos começar com o nosso primeiro modelinho aqui, que vai tratar sobre o processo de resfriamento, que aqui é conhecido como lei de resfriamento de Newton. Então a ideia é o seguinte, você tem um material, tá? Você tem um material aqui, esse material ele é aquecido, tá? Então ele se encontra a uma certa temperatura, maior que a temperatura do ambiente onde ele está imerso. Tá? Então, naturalmente, esse objeto vai perder calor para o meio e ele vai esfriar. Ou seja, a sua temperatura vai variar com o tempo. Como a temperatura dele era maior do que a temperatura do ambiente, ele vai perder calor e isso vai fazer com que a sua temperatura vá diminuindo com o tempo. Portanto, a gente tem uma taxa de variação negativa aqui. Essa temperatura vai diminuindo com o tempo. Experimentalmente, verifica-se que essa taxa de variação ela é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura do objeto num certo tempo t e a temperatura ambiente, né? A temperatura no ambiente que ele se encontra imerso. Ok? Para retirar essa constante de proporcionalidade, esse sinal de proporcionalidade, eu tenho que adicionar uma constante de proporcionalidade aqui, né? Então eu vou escrever, por exemplo, eu posso usar a letrinha K para isso, tá? Então vai ficar menos K que multiplica TA, T de T menos TA, onde K é uma constante positiva, tá? O sinal físico que nos diz que a temperatura está diminuindo com o tempo, vai ficar aqui, explicitamente. Tá ok? Então essa equaçãozinha é chamada lei de resfriamento de Newton, tá? E a gente vai utilizar ela, né? Vamos tentar utilizar essa simples equação para tentar modelar uma situação, um problema que a gente vai ver em seguida. Essa constante K que aparece aqui, com certeza depende do material, tá? Cada material tem uma constante diferente, porque cada material tem uma propriedade térmica diferente, né? Troca calor de maneira diferente, tá certo? Então, nossa primeira situação é essa daqui. Tá aqui, exemplo 4. O que está escrito aqui antes é basicamente explicando como é que a gente chega nessa equação, né? Existem algumas coisas que a gente assume, né? Vou deixar para vocês lerem depois, mas a gente assume que o corpo pode ser tratado, né, como tendo uma temperatura uniforme, ou seja, a temperatura nesse ponto é a mesma desse, que é a mesma desse, que é a mesma desse. É uma aproximação, né, que a gente faz. E também que a taxa de variação do corpo é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a temperatura ambiente, que foi isso que eu incorporei aqui. Tá certo? Aí matematicamente, como a gente viu, essa expressão se escreve dessa forma e pode ser colocada nessa maneira. Então, seguindo aqui para o nosso exemplo, rapidão, antes disso, como eu falei, esse fator de proporcionalidade depende das características físicas do sistema, né? Do material, da sua forma, tá? Então, cada material tem uma constante K diferente.
Então vamos tentar utilizar aquele simples modelo para tentar explicar essa seguinte situação, ou modelar e prever o comportamento da seguinte situação. Então a gente tem o seguinte: um bolo sai do forno a uma temperatura inicial de 185 graus. Então você tem lá, você tirou o bolo do forno. Quando a gente fala temperatura inicial, a gente sempre tenta utilizar o tempo t igual a zero como sendo o início de alguma coisa, tá certo? Então a temperatura inicial, que a gente escreve T0, que é o T de zero, né? Deixa eu colocar isso melhor aqui. T índice zero, que é o T calculado no tempo zero. Nesse caso é 185 graus. Tá? Ele diz que um bolo, né, que sai a temperatura inicial de 185 graus é colocado em um ambiente cuja temperatura é 25 graus. Então esse seu bolo aqui, né, ele está aqui em um local onde a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Tá certo? Então vai guardando essa informação. Temperatura ambiente 25 graus. Ok. O que mais que ele fala no problema? Após 0,5 horas, ou seja, após meia hora ou 30 minutos, a temperatura do bolo cai para 65 graus. Então, passado meia hora, né, vamos fazer o seguinte. Vamos identificar aqui quem são as variáveis pertinentes do problema. A temperatura é a variável dependente, e o tempo vai ser a nossa variável independente. Ok? Então, a gente vai tentar escrever tudo em função desses carinhas. E a temperatura e o tempo, perdão, a gente vai medir aqui em horas, tá certo? Poderia ser em minutos, mas vamos medir aqui em horas. Fica mais interessante, tá bom? Ok, então continuando, ele diz que a temperatura, passado meia hora, ou 30 minutos, cai para 65 graus. Então vamos guardando essa informação. Aí o que ele pede que a gente faça? Determine o tempo necessário para que o bolo atinja 30 graus. Então, está esperando que chegue ali, que o bolo esfrie um pouco para você comer. Você quer saber quanto tempo vai demorar para que esse bolo atinja a temperatura de 30 graus. Já dá para a gente petiscar nessa temperatura. Então ele quer saber em que tempo a temperatura desse bolo atingirá 30 graus. Tá? Então, para eu resolver isso aqui, eu tenho que saber como a temperatura varia como a função do tempo. Mas isso é justamente a solução, né? Se o nosso modelinho estiver legal, esse cara vai ser a solução disso aqui, né? T menos TA, né? Dessa equação diferencial. Então a gente vai resolver essa equação diferencial e vamos tentar utilizar esses dados para determinar as constantes obtidas no problema e depois estimar ou avaliar quanto tempo seria necessário, né, para que a gente pudesse, digamos assim, comer o bolo, né, para que a temperatura do bolo atingisse a temperatura que para a gente é ideal. Ok, então que tipo de equação diferencial é essa? Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Ainda mais, ela é linear, né? Então, por ser linear, por exemplo, eu poderia escolher o método do fator integrante para resolver aqui. Ah, mas eu não quero o método do fator integrante, não. Dá para fazer de outra maneira? Claro que dá, porque ela é separável. Ela é separável, né? Eu posso passar toda a dependência, a temperatura para cá, e toda a dependência do tempo para o outro lado, e integrar dos dois lados. E além disso, essa equação diferencial, veja que o lado de cá é uma função que depende apenas da variável dependente. Então, essa equação também é autônoma. Né? Isso quer dizer, por exemplo, que rapidamente eu posso encontrar as soluções de equilíbrio desse sistema. Né? Quem são as temperaturas de equilíbrio desse sistema? São os zeros dessa função. Né? Aqui eu vou resolver a equação, mas eu estou fazendo uma análise qualitativa, né? Para que a gente possa entender o comportamento do sistema, por exemplo, para T grande, né? Para tempos grandes, né? Ou que a gente chama de comportamento assintótico, sem a necessidade de resolver. Ok? Então, quem são os zeros dessa função? A função h de t grande é menos k t menos ta. Quando é que isso aqui é zero? Bom, quando t for igual à temperatura ambiente. Então, tzinho de t igual a 25 graus é
uma solução de equilíbrio. Isso quer dizer que se o seu sistema começar a 20 graus, 25 graus, ele vai permanecer a 25 graus para sempre. O que é bastante lógico, né? Se a temperatura ambiente é 25 graus Celsius e o seu objeto está a 25 graus Celsius, ele não vai aumentar a temperatura espontaneamente nem baixar, não é verdade? Então, acabamos de encontrar uma solução de equilíbrio aqui para o sistema. Que se aqui for 25, né? Se aqui for a temperatura e aqui o tempo, então a gente acabou de achar uma solução de equilíbrio. Solução de equilíbrio, tá? Se o objeto começa a 25 graus Celsius, ele vai permanecer aqui para sempre. Mas no nosso caso não. O nosso bolo, ele começou a 185 graus. Não é isso? O que acontece é que à medida que o tempo for passando, a temperatura vai diminuindo. E como é que essa temperatura diminui? É isso que a gente vai obter quando resolvermos essa equação. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, nesse exemplo eu vou resolvê-la de forma separável, né? Vou usar a técnica que a gente aprendeu, que basta você isolar tudo que é variável dependente do lado, independente do outro e integrar. Tá? Em alguma outra ocasião eu vou utilizar, quando for possível, o método fator integrante. Então vamos lá. A nossa equação ficou escrita assim, né? dt grande, dtzinho, menos k, que multiplica t menos ta. Então vou passar esse t menos ta aqui para baixo. Então vai ficar t menos ta. E o dtzinho veio para o lado de k. Menos k dt. Ok? Então tudo que eu tenho que fazer é integro desse lado, integro desse outro e somo, adiciono a constante de integração. Então aqui eu vou ter ln de t menos ta, tá? Como t é sempre maior que ta, isso aqui vai ser sempre positivo, né? Porque quando t for igual a ta, não tem mais variação, tá certo? A gente já viu que se o sistema entrar nessa solução, ela vai permanecer para sempre. Então isso aqui, não tem como isso aqui ser negativo, tá? E também o nosso modelo prevê que levaria um tempo muito grande para que isso acontecesse, mas na prática a gente vai ver que não, né? Porque vocês vão ver que a solução é exponencial e a exponencial decresce muito rapidamente. Enfim, continuando, do lado de cá vai ficar menos kt mais c1. Tomando a exponencial dos dois lados, eu vou ficar t de tzinho menos ta. Esse ta eu vou passar para o outro lado da equação. Vai ficar assim, ó, ta mais e elevado a c1 vezes e elevado a menos kt. Isso aqui é outra constante que eu vou apenas chamar de c. Tá certo? Então, por enquanto, essa é a solução do problema. Bom, existem constantes aí e a gente precisa encontrá-las, tá? Tem duas constantes aqui a ser determinadas. O c, né, que depende da condição inicial, e o k, que depende do material. Tá? Então, deixa eu ganhar espaço aqui em cima para a gente continuar a solução. Deixa eu ganhar espaço aqui. Então, a gente tem essa condição de que uma das coisas que a gente sabe é que a temperatura ambiente é de 25, né? Tá aqui, exatamente aqui, ó. E a gente sabe também que a temperatura vai ser de 65 graus passado meia hora. Então, digamos que aqui seja meia hora. Ele diz que passado meia hora a temperatura vai ser de 65. Então a gente tem essa condição também, né? T de meio é 65. Em algum momento a gente vai utilizar essa informação. Ok, então como é que ficou lá a equaçãozinha da gente? Ficamos com o seguinte, T de Tzinho é igual à temperatura ambiente, que eu já tenho, mas por enquanto eu vou deixar assim, mais C que multiplica elevado a menos KT. Quando T for zero, eu tenho a temperatura inicial, que foi dado no problema, né? A temperatura inicial é 185, que é de onde ele sai. O bolo saiu do forno, então isso vai ficar TA mais C elevado a zero é 1. Então isso me diz que C, se eu passar o TA para lá, é T0 menos TA. Tá? Utilizando essa informação aqui, vamos ficar com a seguinte expressão. T de T vai ficar TA, né, que eu já tinha, mais C, que é T menos T0, perdão, T0 menos TA, T0 menos TA. Vezes E elevado a menos KT. Então, por enquanto, a solução está assim, certo? Então, o que é que eu não conheço aqui? Bom, a temperatura ambiente eu conheço, ele disse que era 25, a temperatura inicial eu conheço, é 185. Já já eu substituo esses caras aqui. Quem eu não conheço é essa constante K, que depende do material. Mas ele nos dá a condição para determinar
essa constante? Ele disse que quando passado meia hora, né? Passados meia hora, 30 minutos, a temperatura do bolo baixou para 65 graus. Então vamos usar essa condição, tá bom? Para descobrir quem é essa constante K. Então ficou assim, ó. Deixa eu reescrever essa equação com os valores, tá? Então, a temperatura ambiente é 25, aqui vai ficar a temperatura inicial, que é 185 menos 25, vai ficar 160, então ficou assim, ó. Vezes E elevado a menos kT. Agora eu vou usar aqui T de meio é 65. Do outro lado eu tenho 25 mais 160 vezes E elevado a K sobre 2 de novo. O tempo eu estou marcando aqui em horas, tá? Então esse 25 passa para lá, 65 menos 25 vai ficar 40. Esse 160 está multiplicando, vai passar dividindo. 40 sobre 160 igual a elevado a menos K sobre 2. Tá? Então aqui vai ficar 1/4 ou 4 a menos 1, né? Então eu posso tomar o ln dos dois lados. Então se eu tomar o ln dos dois lados vai ficar ln de 4 a menos 1. Isso vai ficar igual a ln da exponencial, é a própria, é o que está aqui em cima o argumento, né? Então vai ficar menos K sobre 2. Esse menos 1 pode vir aqui para frente, vai ficar negativo aqui. Né? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Novamente esse 2 pode vir aqui para frente. Né? Então vai ficar assim, menos 2. Né? E esse 2 sai daqui. Esse menos foi com esse. Então a constante K do nosso problema vai ser esse 2, eu posso passar multiplicando 4 ln de 2. Esse cara tem dimensão de 1 sobre tempo, então vai ficar 1 sobre hora, tá certo? Porque exponencial tem que ser uma função adimensional. Se lá eu tenho E elevado a menos kT, se esse cara tem dimensão do tempo, esse tem que ter dimensão inversa do tempo para que isso tudo não tenha dimensão, tá bom? Então, como é que ficou? Atualizando a nossa função, ela ficou assim, a temperatura do bolo para qualquer tempo t vai ficar 25, né, que eu já tinha aqui, mais 160 vezes E elevado, o nosso K deu 4, então menos 4 ln de 2, tudo isso vezes t. Então, como eu falei, a solução tinha que ser exponencial, né, daquela equação, e a temperatura diminui de maneira exponencial com o tempo. Né? Quando é que a temperatura do bolo vai ser exatamente a temperatura ambiente? Bom, quando eu tiver só esse fator aqui. Mas para eu ter só esse fator, esse aqui tem que ser zero. Mas a exponencial só se anula no infinito. Então quer dizer que vai levar um tempo infinito para esse cara atingir a temperatura ambiente? Bom, é o que nosso modelinho diz, mas na prática a gente sabe que não, né? Então se você fizer um plot desse cara, está aqui, já eu mostro para vocês, vocês vão ver que passado por exemplo, uns 200, passado 2 horas, aqui, o que tem aqui para gente é o gráfico da temperatura, certo? Como função do tempo em horas. E aí vocês veem que aqui a temperatura, esse tracejado é 25, que é a temperatura ambiente, tá certo? E aí você percebe que nesse gráfico, quando você chegar aqui perto, por exemplo, 2 horas, praticamente não tem distinção mais do tracejado para a linha cheia, né? Para o modelo, né, T de T, né, a temperatura para um certo tempo, e a temperatura ambiente, que é esse tracejado. Então, em tese, a partir de 2 horas, o bolo já está na temperatura ambiente, tá certo? E, matematicamente, a gente teria que esperar um tempo infinito, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim, tá bom? Bom, e com isso a gente resolve uma parte do problema, que é obter uma expressão que diga como a temperatura do bolo varia como função do tempo. Mas o que é que ele pede que a gente determine? Quanto tempo vai levar para que o bolo atinja a temperatura de 35 graus. Não é isso que ele pede? Eu acho que é 35 ou é 30? Eu acho que é 30, deixa eu dar uma olhada. 30 graus, exatamente. Agora, como a gente já tem a expressão que define a temperatura, né, como a função do tempo, para qualquer tempo, então a gente tem como resolver isso aqui. Tá? Não existe mais nenhuma constante arbitrária nessa expressão, então a gente consegue agora resolver isso aqui. Então eu quero saber qual é o t que eu coloco aqui, para que quando eu fizer essa continha, o resultado seja 30, tá? Então deixa eu colocar assim, sem unidade mesmo. Tá? Então ficou 30 igual a 25 mais 160 vezes isso. Então se eu passar o 25 para cá, vai ficar 30 menos 25, que dá 5. Esse 160 multiplicando vai passar dividindo. Né? E o outro lado tem um E elevado a menos 4, ln de 2, vezes t. Tá? 5 sobre 160 dá para simplificar, é 1 sobre 32.
né? E 32 é a mesma coisa que 2 elevado... Bom, 1 sobre 32 é a mesma coisa que 2 a 8 não, professor. 2 a menos 5, né? Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou tomar o log nessa expressão, né? Para poder encontrar o tempo aqui. Então, tomando log, aplicando log dos dois lados, eu vou ficar ln de 2 a menos 5. O ln do exponencial vai ser o próprio argumento, vai ficar menos 4 ln de 2 vezes t. Né? Vou passar esse cara dividindo. Esse menos eu posso passar aqui para frente. Na verdade, o menos 5 pode vir aqui para frente, né? Menos 5. E aí ficamos com isso, né? Aí cancela aqui os sinais negativos. E aí a gente vai ficar o seguinte, que o tempo necessário vai ser 5 ln de 2 dividido por 4 ln de 2. Se eu cancelar esses ln de 2, dá 5 quartos de hora, né? 5 quartos de hora. Que é a mesma coisa que 1 hora mais 1 quarto de hora. Ou seja, 1 hora mais 1 quarto de hora, 15 minutos, né? 1 hora e 15 minutos. Né? 1 hora e 15 minutos. Ou 75 minutos, né? Então, se a gente esperar, o modelo prevê que se a gente esperar 75 minutos, desde que você tirou ele do forno, o bolo já vai estar a temperatura de 30 graus. Ok? É um modelo razoável, né? Simples, né? E baseado nesse modelo, a gente consegue fazer algumas previsões. Né? É um modelo bem simples, né? A gente está apenas supondo que a taxa de variação é proporcional à diferença de temperatura, né? Então, com isso a gente consegue capturar uma informação que é plausível, né? Bastante plausível. Tá ok? Então, foi assim que a gente modelou esse nosso primeiro exemplo. Então, agora vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é um problema de decaimento radioativo. Né? E aí ele diz o seguinte, né? Bom, depois vocês dão uma lidazinha, mas o decaimento radioativo é um fenômeno físico no qual substâncias instáveis se transformam de maneira espontânea em outras substâncias, né, emitindo partículas ou radiação. Né? Do ponto de vista macroscópico, que é o que interessa para a gente pode ser, como é que a gente pode observar isso? A gente pode observar esse processo por meio da diminuição gradual da massa, né, da amostra radioativa. Né? Um exemplo conhecido é o do carbono 14, né? Carbono 14. O carbono mais estável é o C12, né? Aí esse carinha, para se tornar estável, o que acontece? Aqui eu tenho 7 prótons e 7 nêutrons, né? O que acontece é que um desses nêutrons, ele se transforma num próton, liberando um elétron, mais um neutrino. Mais um neutrino. E aí, que a gente chama esse decaimento beta. Então, esse decaimento vai converter o carbono, né? Bom, aqui em cima vai continuar sendo 14, porque esse nêutron virou um próton, né? Então você ficou com... aqui tinha 7, ficou com 6, mas ganhou mais um próton. Mas esse número aqui se conserva, continua sendo 14. O que acontece é que esse número aqui, que é o número de prótons, e no caso, no átomo nêutron, o número de elétrons, né? Esse número ele vai aumentar, né, para 7. Né, porque você tinha 6 prótons, agora você ganhou mais um próton, ficou 7. Então, o carbono ele decai para nitrogênio, como eu falei para vocês, liberando um elétron mais um neutrino. Tá? Então, como é que a gente consegue observar isso? Medindo a taxa de a massa, né? Se m de t é a massa dessa amostra de carbono, se essa coisa está variando, é porque a massa está variando. Como ele está se decompondo, essa taxa de variação é negativa. Tá bom? Então, experimentalmente, a gente percebe que existe uma diminuição da massa do carbono, tá? Desse carbono 14. E aí, aqui a gente sugere uma maneira de modelar isso, né? Então, experimentalmente, a gente vê que a taxa com que essa amostra está diminuindo, a massa da amostra está diminuindo, é proporcional à quantidade de amostra no certo tempo t. Quanto mais amostra eu tenho, mais diminui, né? E aí, para tirar novamente esse sinal de proporcionalidade, a gente introduz uma constante. Essa constante ela é positiva, né? E aí a gente sabe que como essa coisa tem que ser negativa, né? Está diminuindo, então a gente coloca aqui o sinal negativo, que é um sinal físico para explicar ou para chamar a atenção que existe aqui diminuição da massa. Tá? Essa constante lambda, a constante de decaimento, ela depende do material. Cada material tem a sua, tá certo? Cada átomo desse que tem esse comportamento radioativo tem um lambda diferente.
Ok. Então a gente vai usar esse simples modelo para estudar, por exemplo, o processo de datação por carbono 14, né, que é o que a gente tem aqui nesse exemplo 4.2.2. Ele é o seguinte: a datação por carbono 14 baseia-se no fato de que, após a morte de um organismo, a quantidade de C14 presente nos tecidos passa a decair de forma exponencial. Né? O que acontece é o seguinte: à medida que, enquanto você está vivo, você vai sempre repondo a quantidade de C14 no seu corpo. Ele está se decompondo, tá, mas você está sempre comendo, né? Como é que você repõe? Através de alimentação, da respiração, né? Porque a gente sabe que tem carbono na atmosfera, né? Como gás carbônico, né? Enfim. Então, enquanto a gente está vivo, o nosso organismo está sendo sempre reposto no nosso organismo, através de alimentação, por exemplo, esse C14. Mas quando um organismo morre, ou seja, ele não vai mais se alimentar, não faz mais respiração, enfim, o que acontece é que a quantidade de carbono 14 ela é fixa, não tem mais reposição. Então você tem essa quantidade fixa, e com o tempo ela vai diminuindo, então você pode utilizar a quantidade de carbono, a massa de carbono 14 presente numa certa amostra, num certo tempo t, para saber a idade dessa amostra, né? Porque o normal é que você tenha uma certa quantidade, que eu vou chamar de M0, em que ela é fixa enquanto você está vivo, porque enquanto você está vivo você está sempre repondo. Mas uma vez que o animal morreu, cessou, parou de existir, ele não está mais repondo essa quantidade. E o que acontece é que essa razão, a massa no certo tempo t, dividido pela massa que ele tinha inicialmente, isso aqui vai diminuindo com o tempo. E a gente pode, se a gente souber como a massa diminui com o tempo, eu posso utilizar isso, se eu conhecer essa razão em um certo tempo t, para estimar quanto tempo passou, né, desde da morte daquele organismo até quando foi feita essa medição. E com isso eu posso estimar a idade desse organismo. Ok? Então vamos ver como é que a gente faz. Claro que esse modelo, né, de datação por carbono 14, ele tem as suas restrições, tá? Você não pode utilizar ele para, por exemplo, algo que você ache que tenha mais, por exemplo, 1 milhão de anos. Esse modelo não vai funcionar e depois a gente vai ver por quê, tá? Ok, então ele diz o seguinte: como eu estava comentando, esse método é confiável apenas para idades, né, da ordem até no máximo, né, algo perto aqui de 5 vezes 10 a 4 anos, ou seja, 50 mil anos. Para objetos cuja idade supõe ser maior que esse valor, esse método já não é mais confiável. Existem outros isótopos que são utilizados, como fósforo, para estudar a idade desses fósseis, tá certo? Aí que ele explica o porquê: pois após esse intervalo, a fração remanescente de carbono 14 na amostra fica muito pequena. Tá? Então, como é muito pequena a quantidade lá, as medições ficam imprecisas. Tá? Então você termina que não consegue estimar isso de forma correta. Então ele diz o seguinte: CGM de T, a massa de C14 em uma amostra após T anos, né? Em uma amostra T anos após a morte do organismo, tá certo? Onde M0 era a massa de C14 inicial, né? Aí ele diz o seguinte: em laboratório, uma amostra de madeira com idade conhecida de 2.000 anos, que foi determinado de alguma outra maneira, né, apresenta 78,5% de C14, ou seja, a massa no certo tempo t, né, dividido pela massa inicial desse caso, ou seja, essa fração dá 0,785, é isso que ele está dizendo, de C14. Use essa informação para estimar o que ele chama de tempo de meia-vida do C14. Tá? Então, o que é esse tempo de meia-vida? Bom, deixa eu resolver primeiro a equação diferencial, e a gente faz essa, depois faz essa. Então, como é que ficou o nosso modelinho? Ficou assim, ó, dm dt é igual a menos lambda m de t. Né? Que tipo de equação diferencial é essa? Equação diferencial de primeira ordem, linear, né? Então ela é linear. Ela também é separável, né? Eu vou usar o fato dela ser separável, porque ela é simples, separável. Ela também é autônoma, né? O lado de cá não depende explicitamente de t. Autônoma. Tá. E aí, eu poderia usar o fato dela ser linear, utilizar o fator integrante, mas aqui é tão mais simples, né? Resolver ela
pelo método separável, que é isso que a gente vai fazer. Então, basta você deixar tudo que é m de um lado, tudo que é t do outro, integrar e adicionar uma constante de integração. Tá? Então, aqui vai ficar ln de m de t, do outro lado vai ficar menos lambda t mais c1, tomando a exponencial dos dois lados e redefinindo e elevado a c1 como c, a gente vai ter o seguinte, m de t é igual a c vezes e elevado a menos lambda t. Tá? Essa é a solução. Dessa maneira que a quantidade de C14 vai variando naquela amostra. Bom, quando o tempo t é zero, normalmente a gente chama m de zero da massa inicial, né? Da massa inicial que você tinha lá. Então, se você usar essa informação nessa equação aqui, você vai ter que essa constante c é exatamente a massa inicial. Tá? Então, a massa varia dessa maneira, m0 vezes e elevado a menos lambda t. Então, só disso aqui a gente já percebe que o comportamento de decrescimento da quantidade de C14 numa amostra é um comportamento decrescente, né? Exponencial decrescente, né? Então, olha só, a gente vê que o comportamento de decrescimento é exponencial, né? Então, você começa aqui inicialmente com uma certa massa e à medida que o tempo vai passando, a massa vai diminuindo com o tempo, tá? Então, aqui é m como a função de t. Que ele até fala, né? Assuma que esse processo ocorre de maneira exponencial, né? Cadê? Deixa eu ver onde é que ele fala aqui. Notação de C14 baseia-se no fato de que a morte do organismo, quantidade de C14 presente, ela começa a decrescer aproximadamente de forma exponencial, né? Que é o que esse modelinho que a gente propôs supõe mesmo. E nos dá como informação, tá? Aí no item A ele diz o seguinte, determine o que ele chama tempo de meia-vida. E o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para a massa, né, do objeto lá diminuir pela metade. Então, assim, se inicialmente eu tinha m0, então o tempo de meia-vida é o tempo necessário para a massa reduzir pela metade. Se inicialmente eu tinha m0, é o tempo que leva para a massa do objeto reduzir para m0 sobre 2. Ok? Então, encontramos que a massa da substância, né, do C14, é modelado dessa maneira. Tá? E aí, dessa forma, esse carinha tem esse comportamento exponencial. E aí o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa dele reduza a metade. Então, se aqui está m, aqui está m0, então m0 sobre 2, eu quero saber que tempo é esse aqui. Né? Esse aqui é o que chama de tempo de meia-vida. É o tempo necessário para o isótopo lá reduzir a sua massa pela metade. Cada isótopo, cada partícula, cada átomo radioativo tem o seu, né? O C14 também tem. E aí ele quer que a gente estime isso, né? Como? Utilizando os dados que ele deu no problema e esse fato aqui. Tá? Aqui a gente sabe que nesse processo de decaimento, a massa dele vai ser modelada dessa forma. Ok, então vamos lá ver o que foi dado aqui de parâmetros para a gente poder calcular. Então, no item A ele diz o seguinte, em laboratório foi medido a quantidade de carbono 14, né, a massa, a razão entre a massa, né, num certo tempo t, e a massa inicial, né, numa amostra conhecida de madeira. Ele viu que esse percentual de quantidade de carbono 14 presente atualmente e o que ele deveria ter, né, quando ele estava vivo, é de 0,785. Né? E ele sabe que essa amostra tem 2.000 anos. E então a gente pode utilizar isso aqui para estimar o tempo de meia-vida, né, do carbono 14. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então primeiro deixa eu obter uma expressãozinha para o tempo de meia-vida. Né? Vamos utilizar isso aqui e a partir disso aqui vamos encontrar essa expressão. Então, o que é o tempo de meia-vida? O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para a massa reduzir a metade da massa inicial. Então, essa é a definição, né? Então, se eu substituir isso aqui na expressãozinha, isso vai ser m0 nessa expressão aqui, ó. Então, a gente vai ter m0 vezes e elevado a menos lambda vezes o t meio, que é o tempo de meia-vida, tá? Então, esse m0 eu cancelo com esse m0. Esse 2 aí eu posso escrever como 2 a menos 1, né? E do outro lado tem um e elevado a menos lambda vezes o tempo de meia-vida.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o log dos dois lados. Se eu tomar o log dos dois lados, vai ficar log de 2 a menos 1. Esse menos 1 posso passar para cá. Log desse cara vai matar a exponencial, vai ficar só menos lambda vezes t de meio. Tá? Então, moral da história, o tempo de meia-vida pode ser escrito, deixa eu cancelar aqui, tempo de meia-vida pode ser escrito como ln de 2 dividido por lambda. Mas eu não tenho esse lambda, professor. É verdade, a gente não tem, mas a gente pode encontrar. Como? Com a informação que foi dada. Eu sei que naquela amostra, quando a razão entre a massa inicial de carbono 14 que ele tinha, quando estava vivo, né, ou algum tempo atrás, e a massa presente agora, ele deu lá no exemplo que é 0,0785. 0,785, né? E ele disse que é conhecido que esse objeto tem 200 anos. Então, aqui o tempo a gente está medindo em anos. Veja que cada exemplo mede o tempo de uma maneira diferente, né? No exemplo anterior, a gente mediu o tempo em horas, né? Lá no exemplo do resfriamento do bolo, né? Já aqui, a gente está medindo o tempo em anos. Ok, então isso vai ser E elevado a menos lambda. Aqui era vezes t, mas o tempo aqui é 200, tá certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo nessa equação aqui, ó, introduzindo as informações que foram dadas. Então, quando t for 200, não, 2000, né? Quando t for 2000, ou seja, quando eu colocar 2000 aqui, é a razão da massa pela massa inicial é esse número que ele deu aqui, 78,5% ou 0,785. Tá? Então, é só resolver isso aqui para a gente encontrar quem é lambda. Encontrei lambda, joguei aqui, eu encontro o tempo de meia-vida do carbono. Tá? Então, só tomar log dos dois lados. Então, log de 0,785 vai ficar menos 2000 vezes lambda. Deixa eu passar o menos 2000 para cá dividindo. Então, essa constante lambda é dada dessa maneira. Ah, esse lambda é negativo? Não, ele é positivo, porque o log de um número menor que 1 é negativo, com esse menos fica mais, dividido por 2000, essa continha está feita aqui em cima em algum canto. Bom, não está explicitado assim. Mas eu não preciso saber quanto é isso, eu preciso saber quanto é o tempo de minha vida, né? Então, só vou pegar esse valor que eu acabei de encontrar e jogar lá na expressão. Aí, essa aí eu tenho o cálculo feito até o final. Então, eu sei que o lambda é dado dessa forma. Aqui, ó. Deixa eu colocar no quadradinho azul. Sei que o lambda é dado dessa forma. Poderia calcular, achar um valor e depois substituir na expressão para o tempo de meia-vida aqui, ó. E aí, com isso, eu teria o tempo de meia-vida, né? Mas em vez de fazer essas duas contas separadas, eu juntei tudo lá numa conta só. E aí vai ficar assim. ln de 2 dividido por isso aqui. Menos ln de 0,785. Vamos colocar esse menos para cima. Vezes 2000. Isso aqui vai dar aproximadamente 5.730 anos. Esse é o tempo de meia-vida do carbono do C14. Então, ele leva aproximadamente quase 6.000 anos para reduzir a sua massa à metade. Ok? Então, por isso que esse método de datação por carbono 14, C14, ele não é efetivo para objetos cuja idade supõe-se que seja muito superior a 50.000 anos. Por quê, professor? Deixa eu tentar explicar aqui num cantinho. Então, essa quantidade de C14 presente nas amostras já é pequena, né? Por padrão, ela já é pouquinho, né? E o que acontece é o seguinte, de novo. Então, quando o objeto está vivo, ele tem uma certa quantidade de C14, que eu estou chamando aqui M0. Então, ele morreu. Cessou a vida. Então, ele não se alimenta mais, ou seja, ele não está recompondo o C14 que naturalmente se decompõe. Enquanto a gente está vivo, a gente está sempre recompondo a quantidade de C14 que a gente perde nesse processo de decaimento. Então, é praticamente constante enquanto estamos vivos. Mas quando morremos, ou quando um objeto, né, cessa de viver, ele não está mais absorvendo C14. E isso quer dizer que a sua massa de C14 ela vai diminuindo com o tempo e a gente viu que de forma exponencial. Então, para o C14, passados 5.730 anos, a massa reduziu a metade. Né? Ou seja, isso aqui é um tempo, passou um tempo de meia-vida. Então, ele tinha pouco. Né? Passou 5.000 anos, tem a metade daquele pouco.
Passou mais 5 mil e poucos anos, já tem a metade da metade. Então aqui tem a metade, aqui tem a metade da metade. Passou mais um tempo de meia-vida, já tem a metade da metade da metade. Então perceba aqui uma coisa. Passado 10 tempos de meia-vida, 10 meia-vidas, né, ou seja, para 7.730 vezes 10, a massa que vai, a razão, né, a fração que você tem é algo da ordem de 1 sobre 2 a 10. Né? De novo, passado esse tempo aqui, a massa que você vai ter é a massa inicial dividido por 2 a 10. Ou seja, é quase nada. Né? Então, por isso que esse método ele não é muito aplicável para mais de que 50 mil anos. Né? Passou disso aqui, se você utilizar a datação por carbono 14, chances que você encontre um resultado muito estranho são grandes. Então, existem outros elementos radioativos com uma meia-vida muito maior que você pode utilizar para estudar esses fósseis. Né? Bom, isso foi a solução do item A. No item B, ele pede o que? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu limpei para ter espaço para escrever. No item B, ele pede justamente para a gente estimar a idade de uma certa amostra. Tá? Ele diz assim, um fragmento de tecido orgânico encontrado em um sítio arqueológico apresenta apenas 12,5% da quantidade de C14 de uma amostra moderna equivalente. O que ele está dizendo com isso? Que a massa de C14 atual dividido pela massa que ele tinha no início é de 0,125. Tá? E aí ele diz o seguinte, usando esse fato, estime a idade dessa amostra. Tá? Então, usando o valor da meia-vida que a gente obteve no exemplo anterior, né? Porque agora eu tenho a equação completa, né? A massa de carbono nessa amostra pode ser modelada assim, né? Mas eu sei que eu posso escrever isso em termos da meia-vida, né? Aqui, ó. Eu tenho que o tempo de meia-vida ele vai ficar lambda. Deixa eu ver. Deixa eu subir aqui que eu já apaguei, mas eu já tinha escrito isso em algum canto. A relação entre lambda aqui, ó. Pronto. O lambda eu posso escrever como ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida, tá? Então, eu vou só reescrever aqui. Então, isso vai ficar ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida vezes t. Então, é dessa forma que a massa de C14 varia nessa amostra, tá certo? Então, vamos guardar essa informaçãozinha aqui. Agora sim, nessa expressão, eu tenho tudo, tá? Eu não tem nenhuma constante arbitrária mais. Ok, aí ele falou então que nessa amostra a razão entre a massa de C14 e a massa inicial, né, enquanto esse tecido ainda estava vivo, né, essa razão é de 0,125, tá? E aí eu quero saber, estime o tempo, né, qual foi o tempo que levou para ele reduzir para essa quantidade, tá? E isso aí praticamente ou basicamente a idade da amostra, né? Claro que a idade da amostra quando ela parou, quando ela cessou a vida, né? Quando ela morreu. Mas se você quer estimar quantos anos aquela coisa tem, não tem problema, né? Se é um objeto ainda bastante antigo, não tem problema. Você vai errar por mais ou menos a idade dele, né? Se esse tecido viveu por 100 anos, sei lá, você vai chegar num certo valor, mais ou menos 100 anos, né? Tá bom? Ok. Enfim, continuando, aqui vai ficar E elevado a menos ln de 2 sobre t de meia-vida vezes t. Esse t que eu estou querendo saber quanto que é. Tá? Outra coisa, 0,125, se não me engano, é 1/8, né? 1 sobre 8. Né? Então eu posso escrever isso aqui como 8 elevado a menos 1 desse lado. E do outro lado é elevado a ln de 2 sobre o tempo de meia-vida, que para o carbono 14 é 5.730 anos, vezes t. Tomando o log dos dois lados, esse menos 1 vai cair, vai ficar menos ln de 8. ln de 8 é ln de 2 ao cubo, 3 também pode cair, tá certo? Então vai ficar menos 3 ln de 2, do outro lado vai ficar menos ln de 2 sobre o tempo de meia-vida vezes t. É esse tempo que eu quero descobrir.
Ok, então agora só simplifica aqui, cancela isso com esse. Então T vai ser 3 vezes o tempo de meia-vida, ou seja, 3 vezes 5.730 anos. Tá? Então essa amostra ela tem aproximadamente 16 mil anos. Deixa eu ver, está feito aqui 17 mil. Né? Tá aqui, ó, 17.190 anos. Claro, mais ou menos a idade que ele tinha quando morreu, tá certo? Mas com certeza isso aqui não é muito maior que 100 não, né? Tá. Então com isso a gente consegue estimar a idade dessa amostra. Tá? De novo, esse método só é utilizável quando você espera que esse tempo aqui não ultrapasse muito os 50 mil anos, tá certo? Porque do contrário, como eu falei, as imprecisões na medição dessa fração, da fração que ainda existe de C14 na amostra, isso aqui a gente perde, tá? Não tem mais confiabilidade nessa medição. E aí, se você usar um número que não é confiável para encontrar outro, qual é a confiança que você vai ter nesse, né? Okay? Por isso que existem outros átomos radioativos, como o fósforo, por exemplo, que tem um tempo de meia-vida muito maior, então você pode utilizar esses processos de datação para estimar idade de amostras superiores a 50 mil anos. Ok? Show de bola. Então deixa eu apagar aqui para a gente estudar outro modelinho interessante, que é um modelinho para crescimento populacional. Tá? Então, como é que a gente pode estimar o crescimento em uma população, seja de pessoas, de bactérias, né? Não importa, né? De peixes, num certo lago. Então, vou fazer aqui um esboçozinho, como a gente já tinha visto inicialmente. Suponha que aqui eu tenho uma plaquinha Petri, né? Com uma certa quantidade inicial de bactérias. Então, eu tenho uma certa população inicial, que eu vou chamar P0, de bactérias dentro dessa plaquinha. Tá? Se essa placa for suficientemente grande, né? Se eu garantir que ela é quase infinita, bem grande, e que não falta alimento aí, é de se supor que a taxa de variação do número de bactérias aqui, ela cresça proporcional ao número de bactérias. Quanto mais bactérias, mais elas se reproduzem. Tá? Então, e essa taxa de variação ela é positiva, né? Porque está aumentando, né? Com o tempo. Então eu posso retirar esse sinal de proporcionalidade e adicionar aqui uma constante positiva, vou chamar de R. Tá? R é uma constante positiva. A solução desse cara aqui não é muito difícil da gente perceber que é uma exponencial, né? Porque qual é a função cuja derivada é ela mesma? Se esse R fosse 1, é exponencial. O fato de ter esse R é só porque vai ser RT aqui. Tá? Então aqui, digamos assim, uma situação, problema que pode ser modelada por essa equação diferencial, ela nos dá um comportamento exponencial. Alguma constante, que seria, por exemplo, a população inicial, vezes E elevado a RT. E onde R é positivo. Então, se a gente fosse representar isso graficamente, se a gente fizer uma representação gráfica desse cara, aqui o tempo, e aqui como a população varia com o tempo, então ela começa aqui inicialmente em um certo valor, mas como o seu comportamento é exponencial, quando o t aumenta, ela só aumenta. E quando o t tende a infinito, ela explode, né? Vai para infinito também. Só que isso aqui é impossível, né? No sistema físico real ter esse comportamento, por vários fatores. Um dos fatores é que o espaço é finito, né? A alocação de espaço é finita, a quantidade de recursos é finita, né? Existe competição entre eles. Quanto mais bactérias aqui, mais elas vão lutar entre si para se alimentar. Então, esse modelo ele não é um modelo muito legal. Ele pode ser utilizado para, por exemplo, estudar o crescimento inicial. Inicialmente, até um certo tempo, até um certo T1, eu consigo utilizar esse tipo de comportamento para modelar o crescimento dessas bactérias aqui. Mas para um T grande, ou seja, o comportamento assintótico desse cara, não dá para ser analisado dessa forma, né? Essa lei aqui é chamada Lei de Malthus. Lei de Malthus. A gente vê lá na geografia, né, que previa um crescimento exponencial da população mundial, né? Mas a gente sabe que isso não acontece assim, porque existem vários fatores que influenciam, né, na população, distribuição da população no mundo, né? Você tem fome, guerras, doenças. Então são fatores que não estão contemplados nesse modelinho simples, né? dp dt igual a uma constante vezes p. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Vamos tentar, como eu falei,
como é que quando a gente vai estudar um problema, a gente tem que fazer algumas análises, né? Então, a primeira coisa é, pegou o problema, tem a situação problema. A primeira coisa é criar um modelinho ou uma equação diferencial que, bem ou mal, descreva o que você está querendo modelar, tá? Depois, o que a gente faz com essa equação diferencial? A gente resolve utilizando os métodos que a gente aprendeu, né? Ok, uma vez que eu tenha resolvido esse cara, eu vou ter o quê? Eu vou ter a solução, né? Então, resolvi, utilizei algum método, resolvi analiticamente, então eu tenho a solução. Com a solução, eu posso fazer análise do que esse cara me dá como resposta. Esse exemplo é perfeito, pessoal, para explicar isso aqui. Então, por exemplo, nesse modelo que eu propus aí do crescimento populacional exponencial, quando a gente obteve a solução aqui, e a gente viu que o crescimento era exponencial, a gente percebeu que não é algo realista. Então, a gente reavalia para tentar tornar o modelo mais real. Mais real. Então, a gente reavalia o modelo e propõe uma modificação na equação diferencial. Tá? Então, tem que ser esse espaço a gente tem que seguir sempre. Tá? Estou tentando modelar alguma coisa na vida real. Comecei aqui, propus uma equação diferencial. Né? Com base em leis físicas, leis químicas, fenomenológicas, não sei. Propus, cheguei nessa equação diferencial. Usei um dos métodos que a gente estudou, achei uma solução. Tive sorte, consegui resolvê-la. Com essa solução, agora eu avalio o comportamento dela. Esse comportamento está de acordo com o que a gente vê no dia a dia, né, que se espera na natureza? Sim. Então, poxa, esse seu modelo, apesar de simples, ele codifica bastante as informações relevantes. Não, está prevendo um negócio absurdo. Então, tem alguma coisa errada com o modelo. Na verdade, não é nem errada, pessoal. É que ele é simples demais e não consegue capturar a essência real do problema que você está estudando. Então, você vai lá e reavalia e propõe modificações, né? E aí começa tudo de novo. Pega a equação diferencial, resolve, acha a solução, avalia a solução, verifica se o modelo foi satisfatório. Tá? É assim que a gente modela. Tá? É assim que a gente deve resolver esses problemas. Tá? Como eu falei também, não adianta você pegar o seu modelo, a sua equação diferencial e encher de termos. Mas esse termo aqui representa, sei lá, escassez de alimento. Esse outro termo aqui, vou adicionar na equação, representa o fator de guerras. Esse termo aqui representa a, sei lá, falta de espaço. Aí você fica com um modelo tão complicado, mas tão complicado que você não consegue resolver. Aí, para que adianta? Você tem uma equação diferencial, sei lá, complicadíssima, cheia de termos, que você acha que modela tudo e você não consegue uma solução para interpretar o que está acontecendo. Então a gente tem que fazer tem que pesar uma balança, né, entre realismo e solubilidade. Tá? Consigo resolver? Consigo, show. Consigo resolver se eu colocar mais alguma coisinha? Ainda consigo. Ficou melhor? Ficou mais real? Ficou, show de bola. Tá? Então é assim que a gente deve proceder. Então nesse exemplo do crescimento populacional, não está tudo perdido não. Tá? A gente, como eu comentei, inicialmente é comum que esses sistemas cresçam de forma exponencial. Né? Até mesmo, por exemplo, numa cidade, né? A cidade é pequenininha, rapidamente ela cresce bastante, né? Mas depois fica mais difícil para a cidade crescer. Então, inicialmente, realmente a gente tem esse salto exponencial, né? Até um certo ponto. E aí, então, esse salto exponencial, a gente pode continuar modelando daquela maneira, proporcional, esse crescimento inicial, como sendo proporcional à quantidade de indivíduos no seu sistema. O problema é que deve existir, ou a gente pode supor, que quando a população atinge um certo limite, um certo valor, sei lá, chegou aqui nesse K. Então, no caso das bactérias, né? Quando eu cheguei numa certa quantidade de bactérias, como a quantidade de alimento é escassa e o espaço também a competição entre elas não vai me permitir que elas cresçam mais. Então, se elas não crescem mais, dPdt fica quanto? Zero, né? Se não tem crescimento, a derivada é zero. Então, a ideia é como é que eu posso introduzir isso no meu modelo? Eu quero que quando a população chegue nessa quantidade de indivíduos, não tenha mais crescimento, não tenha mais variação. Então, tem várias formas de a gente fazer isso. Uma forma simples é supor que essa taxa de variação ela é diretamente proporcional
há essa diferença, K menos P. Porque quando P for exatamente K, isso dá zero. Então, se esse cara é zero, não tem mais variação, né? Ou seja, a população estagnou, está constante, não cresce mais. Tá? Então, mas como é que eu vou fazer isso, professor? Eu vou igualar isso aqui a uma constante, vezes esse fator? Bom, existem várias formas, como eu falei, de fazer isso. Eu posso fazer isso assim, isso é elevado a n. Ou seja, o que importa é que essa coisa seja uma função que quando p for k, o resultado dela seja zero. Então, existem várias maneiras de eu modelar esse pedaço. Eu vou colocar o mais simples, tá certo? O mais simples seria isso aqui mesmo. K menos P, né? Essa forma, de forma linear, né? Seria mais simples. E a gente vai fazer isso. Então, vamos começar com o mais simples. E vocês vão ver que esse mais simples já dá cabo de várias coisas interessantes. Tá? Ok. Então, o que eu posso fazer também é o seguinte. Se eu colocar essa constante K aqui em evidência, aqui ficou 1 e P menos K. Tá? Então, esse K a gente chama de capacidade de suporte do sistema, ou capacidade de carregamento. É o máximo que o seu sistema comporta. Não comporta mais de, sei lá, 1 milhão de indivíduos. Mais do que isso aí, o sistema não cresce mais, por causa de competição, escassez de alimento, guerra, fome, etc. Tá? Então, para retirar essa constante proporcionada, eu multiplico isso aqui por outra constante. Só que o produto de duas constantes é outra constante. Então, para não ficar carregando essas constantes para cima e para baixo, o que eu vou fazer? Então, de novo, o que eu estou assumindo? Que inicialmente o comportamento do meu sistema é exponencial. E a gente sabe que esse comportamento inicial ele pode ser estudado assim. Depois de um certo tempo, ele passa a se comportar dessa forma. Por quê? Porque eu quero modelar justamente essa situação aqui. Ó. Inicialmente, ele cresce exponencial, mas depois, à medida que o tempo vai passando, ele vai se estagnando, chegando mais perto dessa população limite. Se eu passar disso, se eu quiser passar aqui, dPdt dá zero, ela volta. Tá? Se eu tiver muito abaixo, ela vai subir. Se eu tiver muito acima, ela vai descer. Tá? Então, como é que eu consigo modelar esse pedaço? Então, essa parte inicial, essa janela inicial a gente modela assim, essa janela final a gente modela assim. Tá? Então, é só juntar essas duas informações. Então, dPdt vai ser o produto dessas duas coisinhas. Então, para tirar esse cara, eu coloco uma constante, a gente já viu, né? Então, vai ficar R, que multiplica P vezes 1 menos P sobre K. Então, essa aqui é chamada equação logística, tá? É uma das primeiras equações, né? Não lineares, essa aqui é não linear, né? A outra é linear, que a gente pode utilizar para modelar o comportamento do crescimento de alguma população, tá? E aí, resolvendo essa equação, a gente vai saber como é que é a população, seja de bactérias, de indivíduos, de peixes, não sei, em uma certa região varia com o tempo. Tá, então vamos estudar agora essa equaçãozinha aqui. Com essa equação, vamos tentar estudar o seguinte, ou resolver o seguinte problema. Então, exemplo 432, ele diz o seguinte: crescimento de uma colônia de bactérias. Considere uma colônia de bactérias do tipo Escherichia coli, cujo tamanho inicial, né, população, onde a P de T é a população no certo tempo T. Tá? Ele supõe que essa colônia de bactérias possa ser modelada através da equação logística, né, que a gente deduziu aqui em cima. Ok, aí ele diz o seguinte: supõe que para essa colônia em específico, né, essa constante, vou chamar aqui de R, essa constante R que está aqui, ela é 1, horas a menos 1, e que a capacidade de suporte, ou seja, você está lá estudando as bactérias, não pode ter mais de 10 a sexta bactérias aqui dentro, tá certo? Então, o máximo de bactérias que eu posso ter lá é 10 a sexta bactérias, tá? Então, experimentalmente verificou-se que a gente tinha isso aqui, tá? Analisaram lá no laboratório. Aí ele diz o seguinte: determine P de T, determine como é que a população de bactérias varia com o tempo, sabendo que inicialmente você tinha lá 10 a quinta bactérias. Bactérias. Tá? Então ele quer que você ache o P de T, só isso, para o item A. Item A, determine P de T. E no item B, ele quer saber o que acontece com a população, de bactérias, se inicialmente você não tinha 10 a quinta bactérias, não. Você tinha 1,5 vezes 10 a sexta bactérias. Tá certo? Se você tinha muito mais bactérias do que o que normalmente era suportado lá na sua colônia. Tá bom?
Então vamos por partes. Vamos começar determinando como é que a P de t varia com o tempo. Ok. Então, a gente tem uma equação não linear. Vamos tentar integrar ela. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui dá para fazer, pessoal, por separação de variáveis, tá certo? Posso colocar tudo que é P de um lado e o dt para o outro. Tudo bem? Acontece que essa equação também é autônoma. Ela é não linear, né? Não linear. E ela é autônoma. Autônoma. Então, algumas coisas a gente tem como responder sem nem precisar encontrar o P como função do T. Tá? Isso é o legal daquela análise qualitativa que eu ensinei a vocês. Por exemplo, o que acontece com a população se a população inicial de bactérias era 1,5 vezes a população máxima? Então, vamos fazer uma análise rápida antes de eu resolver esse carinha? Tá? Eu vou resolver esse e paro por esse para o vídeo não ficar muito extenso. Aí na próxima aula eu retorno com os outros exemplos. Mas esse aqui é bem instrutivo. Então, olha só a equação. A equação está aqui, ó. dp dt igual a r que multiplica isso. Então, esse lado aqui é o que a gente chama de h de p nesse caso, né? h de p é rp que multiplica 1 menos p sobre k. Então, os zeros dessa função são as soluções equilíbrios dessa equação. Né? Então, quando é que isso aqui é zero? Quando é que esse cara é zero? Bom, quando p é zero, quando p é zero, ou seja, se eu não tenho se eu não tenho ninguém, nem se preocupe, não vai nascer nada espontaneamente. Se a população de bactérias é zero, vai permanecer zero para sempre. É isso que isso aqui está dizendo, tá bom? Então, uma das soluções de equilíbrio é p de t igual a zero. E a outra solução de equilíbrio é quando é que isso aqui é zero? Quando 1 menos p sobre k for zero, ou seja, quando p for igual a k, né? Porque se colocar aqui, k sobre k é 1 menos 1, zero, né? Então eu tenho essas duas soluções, p de t igual a zero e p de t igual a k, que é a capacidade de suporte. Vamos fazer o espaço de fase aqui, o retrato de fase. Então se eu colocar p aqui está a população 0, aqui está a população k. Eu teria que, em tese, estudar o que acontece aqui, aqui e aqui. Mas abaixo de 0 não tem nada, né? Não tem como você ter população negativa. Então vamos estudar só nesses dois pedacinhos aqui, tá? Então o que acontece com uma solução se inicialmente eu tenho uma população que começou aqui? Tá? Eu comecei com essa quantidade de bactérias. O que vai acontecer com a solução? Vamos ver o sinal ali de crescimento. Então eu estou no caso onde P está entre 0 e K. Então P é positivo porque está entre 0 e K. E P é menor que K. Se P é positivo, esse cara é positivo, que é o próprio P. Se P está entre 0 e K, P é menor que K. Então, P sobre K é menor que 1, e 1 menos um número menor que 1 é um número positivo. Então, o produto de uma coisa positiva por outra positiva vai ser um número positivo, ou seja, o sinal vai ser positivo, então vou ter uma setinha para cima aqui. Lembram daquela análise que eu ensinei a vocês? Então, aqui eu tenho uma setinha para cima. Mas o que acontece se eu começar aqui, por exemplo, com uma população maior que a capacidade de suporte, ou a capacidade de carregamento do sistema? Então, P continua sendo positivo, só que P agora é maior que K. Como P é maior que K, isso aqui é maior que 1. Então, 1 menos um número maior que 1 vai dar um número menor que 1. Então, um número negativo vezes P, que é positivo, o sinal disso aqui é negativo. Então, eu vou ter uma solução decrescente. Não é isso? Então, se eu começar nessa situação, ela vai ter que decrescer. Tá? Então, se eu fizesse o gráfico dessa situação, vai ter algo mais ou menos assim. Ó. Vou colocar aqui assim. Aqui é o eixo dos P's. Aqui é a população 0, que é o tempo, né? Deixa eu colocar aqui o eixo temporal. Tempo. E aí eu tenho K, que é a população máxima. Aqui é P igual a K, o K igual a P. E aqui P igual a 0. Tá? Então o que ele está dizendo é o seguinte. Se eu começar aqui, entre 0 e P, entre 0 e K, se a minha população inicial começou aqui, então, com o tempo, ela vai aumentando e vai tendendo a essa população máxima. Né? A solução é crescente. Se eu começar acima disso, por exemplo, aqui, a solução agora é decrescente. Então, à medida que o tempo vai passando, ela vai ter que diminuindo e vai se aproximando cada vez mais dessa solução de equilíbrio. Então, a capacidade de suporte ou de carregamento é uma solução de equilíbrio estável, né? É um atrator para esse problema. Ok? Então, a gente consegue chegar nesse mesmo resultado de forma analítica, resolvendo a equação diferencial? Sim, mas nem precisava, tá vendo? Por isso que é interessante esse tipo de análise, né? Ok, então vamos lá, vamos resolver a equaçãozinha.
Então eu tenho dp dt é igual a rp, que multiplica 1 menos p sobre k. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar logo esse k multiplicando, vai ficar kp sobre k. Tá? E agora eu vou, tudo que for p para um lado, tudo que for t do outro, então eu vou ter dp, esse p passou dividindo, sobre p, que multiplica k menos p, esse k que está embaixo vai lá para cima, do outro lado eu vou ter r dt. Bom, em tese agora é só integrar dos dois lados e somar uma constante de integração. Ok? Então aqui eu tenho essa integral aqui, eu posso colocar o k em evidência. O que eu tenho é 1 sobre p que multiplica k menos p, certo? Eu posso decompor isso em frações mais simples, né? Então se você fizer isso, você vai ver que o a vai ser 1 sobre k e o b também vai ser 1 sobre k. Tá bom? Você faz a decomposição em frações parciais, então aqui vai ficar 1 sobre k p e aqui 1 sobre k, k menos p. Como tem esse k aqui na frente, tem um k aqui na frente multiplicativo, quando multiplicar todo mundo por k, isso aqui some, tá certo? Então, moral da história, essa fração vai se decompondo como essa soma, tá? Então, eu vou só quebrar aqui rapidamente. Então, isso aqui vai ficar a integral de 1 sobre p mais 1 sobre k menos p dp. Do outro lado é direto, né? RT mais C. Tá? Então aqui vamos ficar com ln de p menos ln de k menos p. O menos é por causa desse menos aqui. E do outro lado RT mais C. Tá bom? Então a propriedade dos logs aqui vai ficar log de p sobre k menos p. Do outro lado, RT mais C. Eu poderia, pessoal, tomar a exponencial dos dois lados e isolar o P, né, e depois descobrir quem é essa constante K. Se eu fizer isso, vai dar tanto algebrismo e vai dar dor de cabeça na gente. Então é melhor a gente descobrir essa constante logo agora, tá certo? Então como é que eu faço isso? Eu sei que quando T for zero, P é P0, que é a população inicial, tá? Então utilizando essa condição, eu vou ficar com quando T for zero, então isso aqui tudo dá zero, e P eu substituo por P0, então ficou assim, ó. Então, esse é o valor da minha constante, tá? Então, com esse valor de C, eu vou ficar com ln de P sobre K menos P. Do outro lado vai ficar ln de Kp, bom, isso aqui, né? Mais RT, tá? Esse ln eu vou passar aqui, vou juntar os dois ln's, ln da diferença é ln do quociente. Então, vai ficar ln de P sobre K menos P, né? Vezes... na verdade, dividido por esse cara, né? Só que dividir uma fração pela outra é multiplicar pelo inverso da outra, né? Então aqui vai ficar K menos P0 sobre P0. E do outro lado ficou RT. Só algebrismo, tá? Passa para o lado de cá, vai ficar negativo, coloca um dividido pelo outro e pode continuar que vai dar tudo certinho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou tomar a exponencial dos dois lados para ficar só com P como função de T. Tá bom? Para terminarmos o problema. Então... deixa eu só tomar a exponencial dos dois lados aqui. Deixa eu só mudar aqui a configuração aqui na minha tela aqui. Tinha ficado mais escuro. Pronto, voltou ao normal. Ok, então tomando a exponencial dos dois lados, eu vou ficar com P sobre K menos P, que multiplica K menos P0 sobre P0. E do outro lado eu vou ter elevado a RT. Vou passar esse cara multiplicando, tá? E então vou ficar assim, ó. P sobre K menos P, vai ficar P0 sobre K menos P0, vezes E elevado a R. Para não ficar carregando isso para cima e para baixo, vou chamar isso de alfa, tá certo? Então, eu só salvar aqui, isso aqui é alfa, tá? No final, eu substituo ele, para não ficar carregando isso para cima e para baixo. Então, ficou alfa vezes E elevado a RT, né? E agora eu quero P, então fiquei assim, ó, P sobre K menos P é igual a alfa vezes E elevado a T, passa esse cara para cá multiplicando, vai ficar P igual a K menos P vezes alfa vezes E elevado a RT. Se eu distribuir aqui, vai ficar P vezes isso, passo para o lado de cá voltando. Então vai ficar P mais P alfa vezes E elevado a RT. E do outro lado vai ficar K alfa vezes E elevado a RT. Boto o P em evidência. É P que multiplica 1 mais isso, né? Tá? E agora passa isso dividindo e acabou, né? Graças a Deus. Então ficou P de T, ficou K alfa vezes E elevado a RT, dividido por 1 mais alfa vezes E elevado a RT. Tá? Vamos multiplicar em cima e embaixo por E elevado a menos RT, para ficar só com uma exponencial, não ficar com exponencial em cima e embaixo. Então ficamos com K alfa dividido por... aqui vai ficar E elevado a menos RT,
mais alfa, né? Ou alfa mais isso. Alfa, que as exponenciais vão cancelar, né? Mais E elevado a menos RT. Ok? Agora eu vou voltar quem era o alfa. Lembra quem é o alfa? Foi só um carinha para não ficar carregando para cima e para baixo. P0 sobre K menos P0. Então vamos substituir lá. Então P de T ficou P0. Cadê? Isso, P0 sobre K menos P0. P0 sobre K. Vou fazer o seguinte. Deixa eu dividir por alfa em cima e embaixo, né? Então aqui ficou 1, mas aqui ficou 1 sobre alfa, né? Melhor ainda, né? Porque 1 sobre alfa vai ser K menos P0 sobre P. Aí é só jogar para cá, tá? Melhor ainda. Então P de T ficou K, que é a capacidade de suporte, 1 mais K menos P0 sobre P. Vocês não têm noção, pessoal, da chatice que ia ser fazer essa conta se eu não descubro essa constante logo no início ali. Tá? Então é dessa forma que a população é modelada. Tá? Então veja que quando t tende a infinito, para um tempo muito grande, qual deve ser a população? Tem que ser K, a população de equilíbrio. Mas o que acontece, né? Quando t tende a infinito, isso aqui vai para 0. 0 mais 1, 1. K dividido por 1K. Tá vendo? Então, a duras penas, né, chegamos nessa expressão, mas conseguimos a mesma informação, a mesmíssima informação que a gente teve fazendo o diagrama de fase. Tá? Então, a resposta do item A, que ele pede lá no item A, nem lembro mais, depois de toda essa conta, ele diz o seguinte: determine como P varia com função de tempo. Já achamos, né, sabendo que P0 é 10 elevado a 5. Mas é só substituir onde tem P0 aqui, por 10 a 5. Tá? Bem, só para terminar a expressão. Então ficou assim, P de T, o K aqui é 10 a sexta, tá? Então 10 a sexta, embaixo ficou 1 mais essa coisa. Quanto é que é essa coisa? Bom, K é 10 a sexta, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 a quinta, né? Menos o P0, que é 10 a quinta. Então vai ficar 10 menos 1, fica 9, né? Então aqui vai ficar 9, dividido por P0, que é 10 a... Perdão, vai ficar 9 em cima vezes 10 a quinta, né? Porque tinha 10 vezes 10 a quinta menos 10 a quinta. Só que embaixo tem P0, que também é 10 a quinta. Agora sim, aí fica o 9 mesmo. E elevado a menos RT. O R é 1, então ficou E elevado a menos T. Pronto. Agora está certíssimo. Agora a gente vê sim que quando T tende a infinito, esse cara vai embora, fica só 10 a sexta, que é o número máximo de bactérias. E para terminar, o item B é rapidão. Ele diz o seguinte: o que acontece com a solução se a população inicial fosse 1,5K? Então, é bem fácil de analisar, é só substituir, cadê você, nessa expressão, o P0 que ele deu, tá certo? Então, ele está dizendo o seguinte: se a população inicial, se o P0 fosse, na verdade, se P0 fosse 1,5K, né, como é que esse cara ia se comportar? É só substituir para a gente ver o que vai dar. Então, P de T vai ficar K dividido por 1 mais... Aqui ficou K menos 1,5K dividido por 1,5K. Né? Tudo isso vezes E elevado a menos T. Tá? Então, 1K menos 1,5K dá menos 0,5K. Né? Ou seja, 1 meio. Né? Então, tem 1 meio em cima, 1,5 é 3 meios. Tá? Então, é 1 meio dividido por 3 meios, é vezes 2 terços. Tá certo? Então, isso vai dar 1 terço. Né? Então, tem 1 terço. Isso aqui vai ficar 1 terço negativo, certo? Então vai ficar 1 menos 1 terço de E elevado a menos T. Então a população ela vai se comportar dessa maneira. Isso aqui é uma função crescente. Uma função crescente e o decrescente, professor, quando o T aumenta. Vamos ver, quando o T está aumentando, esse cara vai diminuindo, né? T vai diminuindo, isso aqui vai diminuindo. Eu vou tirando menos, cada vez mais, menos de 1. Né? Então, esse cara está tendendo a 1, né? E tá, então é uma função decrescente, né, professor? Tá. Então, eu estou exatamente nesse caso aqui, olha só. Lembra que eu falei? Eu estou uma população acima da população máxima, que é a população de suporte. A capacidade de suporte. Eu estou aqui e à medida que o tempo aumenta, ela vai decrescendo. É justamente o comportamento dessa função. Veja, tanto esse comportamento quanto esse comportamento aqui
a gente consegue analisar ele sem ter essa expressão ou sem ter essa aqui, né? Apenas com aquela ideia bem simples, né, do nosso espaço de fase. Claro, também do teorema de Picard, que diz que as soluções não podem se cruzar, do fato que a gente sabe também que soluções autônomas são invariantes por escala. Se eu conheço essa solução aqui, eu conheço a daqui, que é a mesma, né? Mas você veja que essas informações qualitativas, nos permite tirar informação sobre o comportamento do sistema, sem ter que fazer todo esse algebrismo que eu fiz aqui, tá? Então é uma ferramenta muito importante e eu espero que vocês tenham aprendido ela, porque salva muito de você não ter que fazer todo esse aparato de contas para chegar na mesma informação que a gente chegaria de forma muito mais rápida. Tá? Então eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, e na próxima aula a gente vai abordar outras situações, como por exemplo o movimento de queda com arrasto, né? Queda livre com arrasto, né? A gente vai estudar a queda de um cara que está saltando paraquedas, o circuito RC, né? Um exemplozinho muito interessante que a gente pode utilizar para estudar como é que o capacitor carrega e descarrega, né? Isso aqui é um modelinho bem simples para um marca-passo, né? Se você pensar o coração aqui como sendo essa resistência, né? E você tem uma chavezinha aqui que liga e desliga, faz carregar e descarregar o capacitor lá do marca-passo, que dá o choque no coração para, né, fazer com que ele fique funcionando de forma correta. Então é um modelinho bem interessante para marca-passo. E depois a gente vai estudar o seguinte problema de misturas em um tanque, né? Você tem um tanque com uma certa solução, cenas dos próximos capítulos, né? Você tem um tanque com uma certa quantidade de soluto aqui dentro, está entrando aqui uma certa solução com uma certa concentração, é bem misturado, saindo, e você quer saber como é que a concentração do que está saindo aqui varia como função do tempo. Vamos abordar esse problema também. E é isso. Acho que tem mais outros dois problemas de natureza. Um de natureza geométrica, que a gente chama trajetórias ortogonais, e o outro é um problema de escoamento num tanque, né, que a gente utiliza a lei de Torricelli. Caso dê tempo eu faço esses dois também.